paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos um assunto muito sério, delicado. O tema da nossa lição é o drama do suicídio. O nosso texto de referência é Salmo 42 e eu te convido a pegar sua Bíblia para nós lermos juntos. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus. Tópico 1, o drama da autodestruição. Neste tópico, o nosso objetivo é conhecer mais sobre o suicídio. A palavra suicídio vem de dois termos do latim, sui, que significa próprio, e caetere, que significa matar. Assim, o suicídio é um desejo, é um ato de matar, de tirar a sua própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela acha que a única alternativa dela é o suicídio, tentando assim se aliviar da dor que está sentindo, pensando que depois dali não terá mais dor, não terá mais sofrimento. Mas é aí onde está o engano, porque quando a pessoa comete o suicídio, ela aumenta mais a dor e aumenta mais o sofrimento, porque ela vai deixar familiares, ela vai deixar alguém que o ama sofrendo perdas, sofrendo dor e tendo também a possibilidade de cometer o mesmo ato que ela cometeu. Então, a pessoa que comete suicídio, ela pensa enganosamente que a única alternativa, a única solução para a vida dela é cometer o suicídio para que tudo isso se acabe, para que tudo isso chegue ao fim. Mas isso é um engano muito grande que a pessoa vive, porque ela acaba cometendo o suicídio querendo acabar com aquele sofrimento. As pessoas que cometem isso, elas não têm o desejo de acabar com a própria vida. Ela tem o desejo de acabar com o sofrimento que está sentindo, porque vem o dia, vem a noite e todos os dias o sofrimento vai aumentando e aquilo vai sufocando a vida da pessoa, que ela chega a um ponto que quer parar com aquele sofrimento e não tem uma outra alternativa a não ser o suicídio. E isso acontece porque é a única coisa que está na frente dela, é a única coisa que ela consegue ver. Ela não consegue ver uma alternativa. Essa pessoa ela já se encontra sem esperança alguma na sua vida. Mas existe uma alternativa, existe uma solução, existe uma saída e não é o suicídio, não é tirar a própria vida. Então, existe uma outra alternativa, existe uma solução para a tua vida. E no decorrer desta aula, nós vamos ver que tem uma alternativa e quem é a nossa alternativa para esses momentos de dor e de sofrimento. Agora nós vamos falar por que as pessoas pensam em suicídio. Primeiro, chamar atenção. É uma maneira da pessoa atrair a atenção de familiares para si, é uma maneira de gritar, dizendo: olha, eu estou aqui, olhem para mim, olha a minha situação, olha como eu estou. Então, geralmente, essa pessoa que tenta chamar a atenção, ela está carente, ela está precisando de ser amada, ela está precisando de ser cuidada e as tarefas do nosso dia a dia, a correria do dia a dia não deixa
que outras pessoas que não estejam acometidas com esta tão grande dor e sofrimento, observe a vida da pessoa que está nessa situação, acaba achando que está tudo normal, está tudo ok, quando na verdade não está. Então é preciso tomar muito cuidado, observar a vida de todas as pessoas que nos cercam para ver o comportamento, se alterou alguma coisa, se ele mudou em alguma coisa, se as suas atitudes mudaram, se permanecem a mesma. Então, por mais que a vida seja corrida e exige muito, nós precisamos parar, analisar a nossa volta, como estão as pessoas à nossa volta, porque as pessoas estão gritando, clamando por um pouco de atenção, por um pouco de amor, por um pouco de carinho, e às vezes não é dado, que às vezes não é oferecido. E quando ele comete o suicídio, ele está deixando um recado. Eu estive o tempo todo buscando pela tua atenção, querendo a tua atenção, mas ninguém me deu atenção, você não me deu atenção. E agora eu estou aqui e você está totalmente me dando atenção. Você deixou o trabalho, você deixou a sua correria, você deixou tudo para mim observar. Quando poderia ter me observado em outros dias, só que agora é tarde demais. E às vezes as pessoas deixam uma carta explicando tudo, por que fez isso e aquilo outro. Então é necessário nós observarmos tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então o que eu quero te dizer, busque chamar a atenção de quem você quer de uma outra maneira. Não busque chamar a atenção cometendo suicídio. Por quê? Você vai conseguir atenção, mas vai ser por um pouco espaço de tempo. Naquele momento onde está acontecendo um velório, você vai ter a atenção daquela pessoa que você quis, mas amanhã, sequer aquela pessoa lembrará que você um dia existiu. Então, é uma atenção que você está chamando para si, só que você não está mais vendo, você não está sentindo, você não está ouvindo, a pessoa vai estar chorando, mas você não vai estar ouvindo. E a pessoa vai dizer que te ama, mas você não vai estar ouvindo. Então, você vai estar chamando a atenção, mas você não vai ter mais aquilo para ver, para si. Então, busque chamar a atenção de uma outra maneira, conversando, dialogando. Se aquela pessoa não está te ouvindo, não está te dando atenção, grite, mas grite de uma outra maneira que não seja o suicídio, porque amanhã e depois ninguém lembrará que um dia você existiu. Então você vai conseguir a atenção, mas por um pouco espaço de tempo. Então procure chamar a atenção de uma outra maneira e terá a atenção dessa pessoa por toda a tua vida. Eu quero te dizer também que se a pessoa que você está querendo chamar a atenção não consegue te ver, não consegue te olhar, tem alguém que não tira os olhos de você, tem alguém que não deixa de te amar, te ama todos os dias, porque todos os dias ele faz o sol brilhar sobre ti. Todo dia ele deixa fôlego de vida para ti e ele não tira os olhos de ti, está cuidando de ti, vai cuidar de ti nos mínimos detalhes da tua vida. Então grite por esta pessoa que o nome dele é Jesus. Grite por Jesus. Diga: Jesus, eu estou aqui. Jesus, socorre-me. Jesus, ajuda-me. E ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, vai te tirar da situação que você está e vai mudar a tua história. E todos que te cercam vão ver a glória de Deus sobre ti, vão ver a mudança que ele fará na tua vida. Então busque socorro de uma forma diferente, grite de uma forma diferente, grite pelo nome de Jesus, que o nome de Jesus te libertará. No nome de Jesus há poder. Por que as pessoas buscam suicídio? Segundo, tentativa de expiar o erro. Geralmente começam a ter pensamentos negativos. Eu não valo nada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou digna de ser amada por ninguém, eu não sou digna de ser perdoada. E geralmente isso acontece com pessoas que cometeram grandes erros na sua vida e diz que merece morrer, que não merece perdão, que merece morrer. E esquece que está sendo juiz de si próprio. Ninguém pode ser juiz de si próprio. Eu não posso me auto-julgar e me condenar.
As pessoas, quando elas cometem um erro, elas vão para o tribunal e o juiz, de acordo com as provas que se tem ali, é que o juiz vai dar a condenação para a pessoa. Mas se aquele juiz, porventura, vier cometer um erro na sua vida, não é ele que vai se auto-julgar, por mais que ele tenha conhecimento, mas é um outro juiz que irá lhe julgar e lhe condenar. Então o ser humano, ele não pode se auto-julgar, se condenar. Ele não pode ser juiz de si próprio. Então, se você está dizendo que não tem mais jeito para a sua vida, você está sendo juiz da sua própria vida. E você não é juiz da sua própria vida. Você não pode dizer que não tem mais jeito para você, porque tem jeito sim. Tem jeito para todos nós, tem jeito para o teu problema, tem jeito para a tua vida, tem jeito para a humanidade. Jesus é a solução. Ele morreu na cruz do Calvário para mudar a tua história. Ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar. Então, quem somos nós para dizer que não merecemos viver? Quem somos nós para dizer que não merecemos perdão? Se o próprio Filho de Deus veio a este mundo e disse, eu te amo, eu te quero, eu te perdoo. Se o próprio Filho de Deus diz que não olha para o nosso pecado, para o tamanho do nosso pecado, para o tamanho da nossa transgressão. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim todos que estão abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave, que é leve. Então corra para Jesus, ele é a solução, ele perdoa. Por maior que seja a nossa transgressão, ele nos perdoa. E dos nossos pecados, ele não lembrará mais quando nos perdoa. Então tire hoje isso da tua mente, do teu coração, de que não merece perdão, de que não merece ser amado. Jesus, ele te ama. E ele não está aqui para te condenar, ele está aqui para te perdoar e para te amar. Todos nós merecemos viver. Foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Terceira razão de o porquê as pessoas cometem suicídio, paixão. Sabe, não aceitar o fim de um relacionamento e achar que aquela pessoa é a sua razão de viver e aquela pessoa não está mais interessado e a pessoa diz, por que eu vou viver? Eu depositei toda a minha vida, toda a minha esperança, toda a minha expectativa naquela pessoa e agora ela acabou o relacionamento, ela acabou com a minha vida. Então, minha vida não faz mais sentido, eu não tenho mais por que viver. Então, a pessoa ela tem uma ideia equivocada. Ela se sente desesperançosa, porque ela confiou toda a sua vida, depositou todo o seu amor naquela pessoa e agora ela está deixando. Então, acaba findando com a sua vida por conta de um relacionamento que não deu certo. Então, a pessoa é prisioneira de um sentimento doentio que acaba tirando a sua própria vida. Mas a palavra de Deus, meu amado, diz que nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. E o próximo, como a nós mesmos, entenda. Primeiro precisamos amar a Deus e Ele já entregou o seu Filho por amor a nós. Segundo, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Você primeiro precisa se amar. Nós precisamos nos amar primeiro para poder amar o próximo. Então, se nós não soubermos dar valor para nós mesmos, como nós vamos dar valor para alguém? Então, se aquela pessoa está te deixando, ela não te quer, ela não te ama. Então, tenha amor próprio. Cuide primeiro de ti, do teu emocional, da tua vida espiritual com Deus e vai buscar o amor de Deus. Se você não encontrou amor em outras pessoas, busque o amor em Deus, porque Ele tem amor para te dar. Ele é uma fonte inesgotável. Então, querido, se essa pessoa te abandonou, você está frustrado, decepcionado, angustiado, tudo bem, mas não é motivo de você tirar a sua própria vida. Você vai encontrar alguém que te ama, alguém que te mereça, alguém que te valorize.
e busque isso em Deus, porque Deus nos ajuda a encontrar uma pessoa certa. Então busque em Deus, tenha sua esperança em Deus. Não deposite sua expectativa e sua esperança em uma outra pessoa que acabou com um relacionamento e está te destruindo e você está se autodestruindo. Coloque suas esperanças em Deus, coloque suas expectativas em Deus. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa esperança. Ele é o Deus da esperança e Ele não falha, Ele não nos decepciona. Outra razão para a pessoa cometer suicídio é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Muitas pessoas ficam desesperadas porque estava com uma vida bem-sucedida, estava rico e de repente, principalmente nesse período de pandemia, que muitas empresas fecharam, muitas lojas fecharam, ou muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam o emprego e estão aí sem alternativa de vida e acaba cometendo suicídio porque não tem como sobreviver. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é o dono do ouro e da prata. Quem fez essa terra aqui foi Deus. Quem deu conhecimento e entendimento para o homem, sabedoria para o homem, foi Deus. Então, tudo que tem na terra pertence a Deus. Tudo que ele criou é dele, e tudo que o homem criou também é dele, porque foi ele que deu entendimento ao homem, foi ele que deu capacidade ao homem. E eu quero te dizer uma coisa: tua empresa faliu ou você ficou desempregado, não é motivo de cometer suicídio. Busque em Deus, porque é Ele que tem a sabedoria, está escondido nele. A Bíblia diz que Ele é o conhecimento e Ele pode te dar, querido, alternativa de mudar de vida, de sobressair a crise. Ele, num piscar de olho, Ele pode mudar a tua vida para melhor. Porque Ele é o dono de tudo. Então corra para os pés de Jesus. Ficou sem dinheiro, perdeu tudo, corre para Jesus, Ele é a nossa solução. Olha a vida de Jó, perdeu tudo, mas ele ficou aos pés de Cristo, ele ficou aos pés daquele que poderia mudar a sua história. Ele não foi cometer o suicídio, ele correu para quem poderia lhe ajudar, que foi Jesus, e ele deu em dobro tudo que ele perdeu. Jesus pode te dar em dobro tudo que você perdeu, então somente confie nele, então somente acredite e espere nele. Na hora que você menos esperar, ele pode vir com saída, ele pode vir com socorro, ele pode vir com ajuda. No momento em que você colocar toda a sua esperança no Senhor, quando tudo perante o Senhor estiver, só assim tu há de ver o milagre que Ele vai fazer na tua vida. Mas primeiro precisa deixar os seus pés e confiar nele. E Ele vai fazer coisa extraordinária na tua vida. Mas para isso, você precisa estar vivo para ver o milagre. Você precisa estar vivo para ver o milagre de Deus na tua vida. Então viva e viva em abundância para você ver as coisas extraordinárias que Deus vai fazer na tua vida. Tu somente acredite. Vamos falar agora sobre o pano de fundo do suicídio. A palavra de Deus diz: busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós viemos aqui nesta terra com um propósito. Saiba que você não veio aqui em vão, você não nasceu em vão, você tem um motivo para estar vivo e é cumprir o teu propósito. Se você não sabe qual é o teu propósito, busque saber em Deus. Todos nós temos um propósito. Realizar o nosso propósito é o nosso objetivo e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendermos que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos ver que não é o dinheiro que está em primeiro lugar, nós vamos ver que não é querer chamar a atenção das pessoas que está em primeiro lugar, nós vamos ver que não é relacionamentos que está em primeiro lugar, mas tudo isso vem na nossa vida quando nós buscarmos Deus em primeiro lugar. Ele e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos ter bons relacionamentos, nós vamos ter dinheiro, nós vamos ser amados e tudo. Mas primeiro teu foco é buscar Deus em primeiro lugar. Então busque, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Então as coisas podem não estar acontecendo do jeito que você quer.
As coisas não estão fluindo, não estão dando certo. Você trabalha, tenta mudar de vida, mas não sai do lugar. Busque fazer diferente, amado, a partir de hoje. Busque em Deus. Coloque suas expectativas, sua esperança e sua confiança em Deus. Então, a desconexão com Deus provoca esse vazio na humanidade e as pessoas vão se distanciando de Deus a cada dia. E ao momento que se distanciam de Deus, perde essa conexão com Deus. Então, nós, como igreja de Cristo, não podemos ficar indiferentes com os acontecimentos. Tem acontecido suicídio no meio da igreja? Tem. Então, nós precisamos trabalhar isso. Como trabalhamos isso, irmã Raquel? Na prevenção. Nós precisamos observar também, querido, as pessoas que nos cercam na igreja, porque não é que nós estamos na igreja que os problemas não entram. Eu entrei dentro da igreja, todos os meus problemas, todas as situações difíceis da minha vida ficaram do lado de fora da igreja. Não, entra também. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Líderes precisam de atenção. Líderes têm problemas. Então, tudo isso precisa ser observado, tudo isso precisa ser notado. O líder, ele tem seus problemas e ele acaba trazendo para si também todo o problema da igreja. Imagina só o tanto de gente na igreja, todos têm problema e todos vão levar os seus problemas para o pastor. E ele já tem os problemas deles familiares, ele já tem os problemas dele financeiro e tudo isso acarreta na vida dele que ele começa a ver só problema e não vê alternativa, não vê mais o Deus da esperança e acaba também cometendo suicídio. Então, nós precisamos tomar cuidado também dentro do nosso arraial, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, cuidando uns dos outros, observando uns aos outros e amando uns aos outros. Porque o que acontece, amado, que nós estamos dentro da igreja e por isso nós falamos o que queremos com as pessoas, achamos que temos o direito de afrontar as pessoas porque somos crentes, não observamos o que nós estamos falando e esquecemos que a pessoa ela tem sentimento e o sentimento dela pode estar ferido naquele dia e aquela palavra pode causar uma grande ferida na vida dela e causar destruição na vida dela. Então precisamos tomar muito cuidado. Tópico 2, vontade de morrer. Você pensa que só foi você que já teve vontade de morrer na vida? Que só foi você que pensou em cometer suicídio? Que você é único? Não. Você não está sozinho. Na Bíblia, nós temos relato de pessoas que pediram para Deus tirar sua própria vida. Eles estavam vivendo angústia, solidão, medo, tristeza, perseguição. Olha só Davi, amado. Davi foi um homem que já viveu solidão, que já sofreu perseguição, angústia, medo. Quantos salmos nós já lemos de Davi falando, ele falando que está sentindo muito medo, que está sentindo angústia, que a vida dele só tem perseguição, só tem tribulação. Quantos salmos Davi não escreveu relatando o seu sofrimento, relatando a sua dor? Mas ele não chegou a tirar a sua própria vida, mas ele sentiu muitas vezes vontades de morrer. Porque, olha só, Davi vivia a vida escondida, amado, em cavernas. Não vivia no meio da família, no meio da sociedade, escondido por causa dos seus perseguidores. E quantas vezes ele pensou em morrer? Quantas vezes, quem sabe, naquelas cavernas, ele não sentiu o desejo que a caverna se desmoronasse em cima dele? Quantas vezes ele não pode ter sentido isso? Mas ele não cometeu suicídio. Então, sentir vontade de morrer, quase todo mundo sente quando está diante de uma situação difícil que não consegue resolver. Mas nós não podemos cometer esse erro de tirar a nossa própria vida, porque nós não somos donos da nossa vida. A nossa vida tem dono, ela pertence a Deus. E só Ele tem o direito sobre a nossa vida, ninguém mais. Então a crise que você está vivendo, a dor, a angústia, o sofrimento, não é o fim. Olha para esses homens de Deus que tiveram um sofrimento muito grande e mesmo assim conseguiram. Mas é porque eles correram, eles choraram para Deus.
Eles contaram os seus problemas para Deus. Então chore para Deus, corre para Deus, conte seu problema para Deus, Ele ouve. A Bíblia diz que o nosso Deus ouve e atende o clamor da nossa oração. Ele atende o clamor do nosso coração, ele entende o gemido do nosso coração, da nossa alma. Então busque em Deus. Então Jó, como eu mencionei agora há pouco, ele disse: quem dera se Deus desse cabo da minha vida e tirasse a minha vida. Ele desejou morrer, ele amaldiçoou o dia que nasceu, de tão grande que era a sua dor e seu sofrimento. Ele já tinha perdido tudo e Jó desejou morrer, não pelo que ele perdeu. Ele já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido todas as suas fazendas, o homem mais rico da época. O homem mais rico da época. Mas ele desejou que Deus tirasse a sua própria vida por causa da dor física que ele estava sentindo, além das dores emocionais, porque ele havia perdido tudo, família e tudo. E ele estava sentindo dores emocionais, estava sentindo dores físicas. E às vezes você quer tirar sua própria vida por causa da dor emocional, sendo que seu corpo físico está bem. A de Jó era tanto emocional como físico. Ele estava sofrendo muito. E ele disse: quem dera se Deus tirasse a minha própria vida. Mas ele não disse: vou tirar a minha vida. Ele desejou que Deus tirasse, mas Deus não quis tirar. E Deus não quer que você tire a sua vida. E Deus também não quer tirar a sua vida, porque Ele tem propósito para realizar na tua vida, aqui em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, homens de Deus têm momento de crise, homem de Deus sofre em dor e sofre. Moisés estava sobrecarregado. Era uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Ele trouxe uma nação inteira do Egito e ouvindo todo dia aquele povo reclamando do seu pé do ouvido, todo dia o povo murmurando, todo dia o povo blasfemando de Deus. E sabe, aquilo cansa, gente. Ouvir reclamação todo dia de uma pessoa é ruim. E de uma multidão de pessoas todo dia, de manhã, de tarde, de noite, o povo reclamando no pé do ouvido de Moisés. Chegou um ponto dele dizer: Senhor, eu não aguento, eu não suporto mais. Mas ele não cometeu suicídio, por mais que ele desejasse a morte. Mas o Senhor disse: não, Moisés, não vou fazer isso só porque tu quer. Tenho coisas para realizar na tua vida. A tua história, o teu nome vai ficar registrado na história, não de uma pessoa que cometeu suicídio, mas de uma pessoa que teve problemas emocionais, que teve dificuldade de viver, de sobreviver, mas sobreviveu. O teu nome vai ficar na história de uma forma diferente, em nome de Jesus. Então levanta-te, erga-te e caminhe, porque grande é a tua jornada. Elias também desejou a morte. E olha só o que Elias fez. Ele destruiu os mais de 400 profetas de Baal e outros profetas. Depois, Jezabel está procurando ele para matar e ele desejou morrer. Como assim? Eu já fiz tanto no reino de Deus e a perseguição não acaba. É melhor morrer do que viver assim, sendo perseguido. Tanto que eu já fiz no reino de Deus, fiz o reino de Deus crescer. O nome de Deus foi elevado e mesmo assim minha perseguição não acaba, é melhor morrer. E Deus disse: não, Elias, não é assim. Existem outros profetas que não se curvaram, que não se dobraram, que estão de pé. Não é só tu que está não, nessa situação de perseguição. Então levanta-te, ainda não é o teu fim. Então nós acabamos de ver homens de Deus que tiveram problemas emocionais, que tiveram crise, mas não cometeram suicídio. E você também não vai fazer isso em nome de Jesus, porque Deus é contigo e Ele está levando esta palavra ao teu coração para te dizer: eu estou aqui. Ele está dizendo: eu estou contigo, eu estou te vendo e eu estou cuidando de tudo. Levanta-te em nome de Jesus. E agora nós vamos falar de pessoas que a Bíblia registra que cometeram suicídio. Saul cometeu suicídio, mas porque ele foi para a guerra sem consultar a Deus, ele consultou a quem não deveria consultar.
e não buscava mais a direção de Deus, não estava mais no controle de Deus, fazia as coisas por conta própria, fazia aquilo que o seu coração desejava, e chegou ao ponto que os seus inimigos o cercaram e ele não teve saída, não teve alternativa, humanamente falando, mas em Deus tinha, só que ele não buscou socorro em Deus, e por achar que não tinha mais solução, que não tinha mais esperança para a sua vida, ele tirou a sua própria vida. Não querendo que os seus inimigos o matassem, o ego pode fazer isso. O egoísmo pode fazer isso. Porque ele estava em uma guerra, não tinha problema nenhum outra pessoa do exército inimigo matar ele, já que ele estava em uma guerra. Muitas pessoas morrem em guerra, mas ele, por ser tão egoísta, não querer que o seu inimigo tirasse a sua vida, ele tirou a vida dele. Então, são coisas que acontecem que o ser humano faz por causa do seu ego. E aí acaba cometendo suicídio para dizer, eu vou morrer de uma maneira digna? Não. Morrer de uma maneira digna é esperar que a morte tire a nossa vida e não nós tirarmos a nossa própria vida por causa do orgulho. Aitofel também tirou a sua própria vida depois de ter traído Davi. Olha só, as pessoas que cometeram suicídio é porque elas não viam mais esperança. Mas há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Judas, um caso muito conhecido, depois de ter vendido Jesus por algumas moedas, viu que aquilo não tinha significado nenhum para a sua vida. Em vez dele voltar, ir lá e pedir perdão para Jesus, não. Ele achou que não tinha mais jeito para a sua vida e cometeu o suicídio, mas tinha jeito para Judas. Se ele tivesse voltado e tivesse pedido perdão a Jesus, Jesus teria perdoado, porque Jesus perdoou o ladrão na cruz. Do lado dele, ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a transgressão daquele homem pendurado do lado de Jesus era grande também. Então, o que nós precisamos olhar não é o tamanho da nossa transgressão, o tamanho do nosso pecado. É olhar para Jesus, porque ele perdoou por maior que seja a nossa transgressão. Judas, ele foi juiz de si próprio. Ele disse, não tem mais jeito, eu vendi o mestre, não tem mais jeito. Ele foi juiz de si próprio e condenou a si próprio, sendo que Jesus, logo após ali, ia morrer pelo próprio Judas também. Mas ele não esperou a mudança na vida dele. Pedro negou Jesus. Pedro poderia ter cometido suicídio. Eu neguei o mestre e ele viu, porque Jesus viu. E ele disse, Jesus viu, não tem mais perdão para mim. Mas a Bíblia diz diferente sobre Pedro. Pedro se converteu, pediu perdão e Deus perdoou. E você pode estar dizendo nesse momento que não tem mais perdão para a tua vida. Tem. Jesus perdoou Pedro, amado. E Pedro foi um grande homem. Em um só dia ele ganhou muitas e muitas almas para o reino de Deus. Pregou o evangelho de Deus por vários lugares e ganhou muitas almas para Jesus. Deixou registrados seus livros na Bíblia. Então deixe sua história registrada de uma forma diferente. Então se a pessoa comete suicídio, ele está deixando de amar a si próprio. Ele está quebrando uma aliança feita por Jesus, de amar a Deus, amar a si próprio e amar o próximo. Então, amar a si próprio é o nosso dever. Então, ame-se e não cometa nenhum ato que vai prejudicar a sua vida e das demais pessoas. Então, você pode dizer, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me rejeita. E você está fazendo o que consigo mesmo? Está deixando de se amar. Então você pode dizer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me observa. Todo mundo me rejeita. Aí você vai se rejeitar também? Você precisa se amar. Amar a si próprio. Se você não está pronto para se amar, como que você está pronto para amar outras pessoas? Como você quer que as outras pessoas te amem? Como você quer ter um bom relacionamento com as pessoas se você não se ama? Se você não ama a Deus, então ame a Deus em primeiro lugar, ame a si próprio e depois busque um relacionamento e depois busque amar as pessoas que te cercam. Então é necessário, amado, amar a si próprio,
Cuide da sua vida, zele da sua vida. Não tire a sua vida porque as pessoas não te amam. Porque se você está fazendo isso, você está dizendo também, eu também não me quero, eu também não me amo. E acaba rejeitando a si próprio. Então, ame a si. Tópico 3. O que fazer quando um familiar comete suicídio? É importante levar em consideração que a vida continua. A vida daquela pessoa que cometeu suicídio foi interrompida, mas a tua não foi. Então, assim, prossiga. Porque você vai começar a ficar doente também e pode cometer o mesmo erro. Então, por mais difícil que seja, continue a vida, porque outras pessoas dependem de ti. Então, tem pessoas que morrem um parente, pode ser até de outra coisa, e ele esquece que ele tem outro filho, ele esquece que ele tem uma mãe, que tem um pai, que precisa de cuidado, que aquelas pessoas que estão vivas precisam de cuidado. Então, vive a vida todinha em prol do que morreu e esquece dos que estão vivos. Então, a vida continua, então prossiga. E o consolo, querido, só Deus pode te dar. O consolo vem de Deus, por mais que você ache que não venha, mas vem. Acredite que Deus é o teu consolo. Infelizmente, a pessoa que cometeu o suicídio, ela exerceu o seu livre-arbítrio de uma forma errada. Então, você precisa continuar vivendo em nome de Jesus para que outras pessoas e ajudando outras pessoas para que outras pessoas não cometam isso, para que as pessoas não exerçam seu livre-arbítrio de uma forma errada. Por quê? Porque só Deus tem o direito sobre a nossa vida. Nós não temos direito sobre a nossa vida. Então, nós não temos direito de parar a nossa vida por causa dos mortos, porque os vivos dependem de nós e precisam do nosso amor, precisam do nosso cuidado, precisam da nossa atenção. E dar atenção para o morto é dizer que os vivos podem morrer também. Aí os que estão vivos vão querer morrer também para ter atenção. Então vamos dar atenção para quem precisa de atenção enquanto está vivo, porque depois de morto não adianta mais querer dar atenção. Então ouça as pessoas, dê atenção às pessoas, amem as pessoas enquanto estão vivos, prestem atenção. Porque todo mundo deixa pista. Todo mundo deixa pista. Só que quando nós estamos preocupados demais em coisas desnecessárias, nós não observamos isso. Mas as pessoas estão o tempo todo deixando pista. Então, ame. Essa pessoa está carente, então busque em Deus como resolver a situação da pessoa. E por fim, a pergunta que não quer calar. Um suicida vai para o céu? Essa é uma pergunta que todos fazemos. Esse é um grande questionamento em velório, na igreja. Será que fulano foi para o céu? E tem gente que é tão inconveniente, que faz vídeo na internet dizendo que não foi para o céu. Tem gente que é tão inconveniente que está no velório e diz, morreu, mas não foi para o céu. E começa a fazer comentários desnecessários. A pessoa já morreu, querido. Dali, a Bíblia diz que dali para frente é Deus. Parte-se o juízo. Nós não podemos ser juiz de ninguém, nós não podemos condenar ninguém e nem podemos ser juiz de nós mesmos. Deus é que está no trono e Ele não se levantou do trono, então Ele julga as pessoas. Porque o nosso julgamento de que uma pessoa que cometeu suicídio foi ou não para o céu não vai mudar a situação de ninguém. Não vai mudar a vida daquele familiar que está chorando e você chegou ali fazendo comentário desnecessário. Então é melhor ficar calado. Tem muitas perguntas sem resposta e só quem tem as respostas delas é Deus. Então não cabe nós, em um momento crítico da vida da pessoa, de um familiar, chegar e fazer comentários na internet, porque é o que tem. No Facebook, no Instagram, no YouTube, fazendo comentário de que fulano e fulano não foi para o céu. Porque fulano e fulano era assim, porque fulano e ciclano era assim. E acaba maltratando a pessoa que está viva, acaba esquecendo que aquela pessoa tem parente. Então não vamos fazer comentários desnecessários. Porque não está a nós o direito de fazer julgamento das pessoas e nem de adoecer um parente. Quer fazer alguma coisa de útil?
Abrace a pessoa que está chorando e diga: eu vou orar por você. A partir de hoje, você estará nas minhas orações para que Deus venha te consolar, para que Deus venha restaurar o teu ânimo, para que Deus venha restaurar as tuas forças. É disso que nós precisamos, de mais amor. Infelizmente, coisas ruins acontecem na nossa vida. Então, o meu conselho hoje: não tire a sua própria vida, porque por mais que você ache que o seu sofrimento vai acabar, não vai acabar. O sofrimento aumenta para os teus familiares, o sofrimento só aumenta. E você, pensando que está tirando a dor que está sentindo, você está tirando a sua própria vida, você está dando fim à sua trajetória tão brilhante que Deus proporcionará para ti. Deus tem coisas extraordinárias na tua vida, tome posse disso, acredite, confie, ainda há esperança. Ainda há esperança no derradeiro fim, há esperança para o teu futuro, há esperança para a tua vida, há esperança para o teu familiar, há esperança para o teu relacionamento, há esperança para o teu casamento, há esperança para a tua vida. Então somente confia em Deus, corra para os pés de Deus e Ele te ajudará a resolver todas as situações da tua vida, todos os problemas emocionais que têm causado dor e sofrimento na tua vida. Jesus, 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 esse nome há poder, nesse nome há solução. Então grite por Jesus, escreva sua carta para Jesus, mas não tire a tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, neste momento nós oramos a Ti, neste momento nós elevamos a nossa voz a Ti. Oro nesse momento pelas pessoas que estão com o grito no peito, sufocado, cheio de dor, de sofrimento, as emoções abaladas, mas que essa pessoa, Pai, não cometa nenhum suicídio. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, do meio da igreja, do meio do teu povo, repreende do meio dos familiares, todo espírito suicídio. Em nome de Jesus, que nós possamos depositar a nossa esperança em Ti, a nossa expectativa em Ti, a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus, repreende neste dia todo espírito de morte. Em nome de Jesus, que nós possamos gritar por Ti, clamar por Ti. Em nome de Jesus, cura, Deus, a nossa alma, cura o nosso interior. Que o Senhor venha hoje com sopro de vida. Em nome de Jesus, nos restaurando, nos curando pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.